Dia 5 de setembro é o dia do irmão. Que delícia que a gente tem irmão, né? Compactuar aí com algumas peraltices, nos ajudar nos momentos de dificuldades. E na ordem cronológica da vida, muitas vezes nós perdemos os pais e a gente tem os irmãos para nos amparar. Porém, quando a gente ainda é filho único e depois a gente recebe o irmãozinho, o negócio muda um pouco. E é para falar sobre essa chegada de um novo irmão que eu estou recebendo aqui hoje a psicóloga Marina Catunda Campos. Tudo bem, Marina? Doutora ela não gosta, viu, gente? Tudo bem, Marina? Tudo bem com você, Jane? Tudo bem, um prazer recebê-la aqui hoje. Prazer viu? é meu. Para falar de um assunto assim que é importante e delicado, não é verdade? Porque a Marina, ela é psicóloga escolar e também clínica. E na escola, acho que principalmente quando chega o irmãozinho, o comportamento da criança deve mudar bastante, mas a gente vai descobrindo isso ao longo do nosso bate-papo aqui. Marina, fala pra gente um pouquinho. Primeiro, você é mãe. Sou. De dois. Duas crianças. Né? Tem duas crianças. Pequenininhos. Me fala a idade deles. A Helena tá com 3 anos e meio e o Gabriel tá com 5 meses. E como que foi agora a chegada do irmão pra sua menina? Para ela não foi muito fácil, né? Porque querendo ou não, ela sempre foi sozinha, né? Na questão até dos avós, né? Ela era a única. Única mesmo. Aí chegou o primo e agora chegou o irmão, né? Ela acabou recebendo bem, mas eu percebo que ela tem uma dificuldade muito comigo, né? O irmão, ela paparica, ela grada, mas agora que as coisas estão se ajeitando. Vai se acostumando, Vai né, se gente? acostumando. Ver que o lugar não é tomado, assim, agregado. Eu falo que é a nossa primeira lição de matemática. Aí que a gente vai aprender, porque eu tenho 2 irmãos, né? Falo, meu irmão e meu irmão. Falo que é aí que a gente aprende a lição de que é dividindo que se multiplica. Exatamente. Né? Que a gente divide tudo e multiplica o amor, né, Marina? Certeza. Agora, existe uma diferença ideal entre um filho e outro? A questão da chegada, eu acredito que é muito do casal, né? Estar preparado para um novo bebê, né? E não existe uma idade certa. Com a criança menor, ela acaba não tendo muita compreensão que vai vir um irmão, né? Mas a questão das birras acontecem. E na questão dos maiores, por exemplo, mais a questão da rebeldia, às vezes pode acontecer. Mas é muito da família estar preparado ou não, achar que é a melhor hora. Mas às vezes a gente vem de susto, né? Às Aí, vezes, gente, sim. se vier nos 30, eu vejo que a minha sobrinha tá com 9 e meu sobrinho, o irmãozinho dela, agora tá com 8 meses. Mas ela já tem uma idade que ela já ajuda. Eu tenho algumas amigas, vou ficar grávida de novo. Agora tem quem te ajude, meu bem. Tem quem fica mudando a tela do celular ali pra você, ou vai buscar uma mamadeira, uma chupeta, correr. Porque ajuda os mais velhos, né? Isso ajuda. E o pequeno, dependendo da idade, ele acaba regredindo um pouco. Ele quer voltar a chupeta, né? Tem Com tudo certeza, isso, né? com certeza. Essa questão de regressão acontece muito mesmo, né? E eu acredito que praticamente em todas as idades, né? E assim, tem crianças que acabam regredindo, né? Porque o irmão é pequenininho, chupa chupeta, alguns, né? Mamadeira, e a criança às vezes já saiu dessa fase e ela acaba voltando, né? Isso, acontece muito. E quanto mais a gente fala, ai, não pode, você é mocinho, eu acredito que mais a gente reforça esse comportamento. Então, se a gente deixar um pouco mais liberado, deixar eles experimentarem, provavelmente logo vai passar essa fase. Tudo passa, Tudo gente. passa. Tudo passa. Agora, como que a gente deve preparar a criança? Tem alguma maneira especial para você explicar, olha, a barriga está crescendo, tem um neném aqui dentro. Como que é que você vai preparar a criança? A gestação, eu acredito que já é uma preparação Eu acho toda, também. né? Os 9 meses, ele vai vendo que a barriga vai crescendo aos poucos. Você pode fazer de uma forma lúdica, de repente com uma questão de uma história, né? Que mais? A gente pode, muitas vezes tem muitas crianças, amigos que têm os irmãozinhos também, né? Até usando exemplo dos amigos. Os amigos, eu acredito que é importante, né? Que é uma pessoa que ele tem para brincar. É lógico que aí a gente vai pensar na questão da divisão também, né? Não vamos ter aquela ansiedade, cada coisa no seu tempo. Cada coisa no seu tempo. Agora, Marina, a criança ela pode não gostar da novidade? Isso pode afetar o comportamento dela? A questão, por exemplo, de trazer alguma coisa para o irmão mais velho, eu acredito que é muito da nossa vivência. Por exemplo, eu como mãe de 2, eu sei como que é. Mas às vezes a pessoa não tem, não faz por mal, e não leva alguma coisa para o outro, né? A gente pode pensar que é uma questão de frustração, vai acontecer que o outro muitas vezes vai ter que ter a vez dele, né? Só que aí a gente
pode estar envolvendo o irmão mais velho na questão de abrir o presente, Entendi. né? E sempre elogiar o comportamento, ele tá me ajudando, né? Não esquecendo desse irmão mais velho que tá em cena. Foi promovido. Que foi promovido, é um irmão mais velho ali. Ai, que legal. E assim, na preparação do quartinho, por exemplo, se a criança já tem uns 2 aninhos, assim, já tem um pouco de discernimento, né? Vamos falar assim, é legal levá-lo junto, colocar ele ativamente participando da confecção do quartinho, dos preparativos. Isso é legal também? Ô, Giane, na verdade, eu acredito que é importante que ele esteja em todos os momentos, né? Porque, como eu falei para vocês, a questão da gestação são os 9 meses até para ele começar a se acostumar um pouquinho com esse novo irmão que vai chegar, né? Então é importante que ele se sinta parte, que ele não fique de lado, né? De repente assim, escolha uma roupinha que você gosta, a cor que você gosta para o seu irmão ou para sua irmã, para ele sentir parte de todo o processo. Agora, na hora de dormir, no caso dos irmãos que tenham que dividir o mesmo quarto, isso deve ser feito logo que o bebê chega da maternidade, né? Ou não? É melhor o bebê dormir primeiro com os pais, depois passar para o quarto do irmão? Eu acredito que a questão dos pais, eles vão ter que decidir, até para ver se de repente esses pais vão se sentir seguros de colocar os 2 no quarto, né? Porque tem a questão da mãe, do parto, a gente sabe que isso é muito uma realidade, né? Não dá pra gente esquecer de tudo isso. Então, eu penso que a família tem que pensar o que é melhor naquele momento, né? Muitas vezes acontece de vir tudo pro quarto dos pais, né? Depois vai cada um pro seu quarto, ou então os 2 pro mesmo quarto, né? A gente tem que ver se a mãe vai se sentir segura de deixar o pequenininho junto com o maior lá no quarto. Agora, a gente está terminando já nosso bate-papo, mas um momento muito difícil é o pós-parto, justamente porque aí o bebezinho requer realmente mais atenção, você vai ter que amamentar o tempo todo, ficar mais tempo. E aí, como que a gente faz para poder evitar que o filho mais velho sinta tanta falta da mãe? Ô, Giane, a gente tem que só tomar cuidado, porque, por exemplo, tem algumas atividades que o filho gosta muito, né? Então, assim, tentar fazer com que ou o pai ou os membros da família ajudem a que mantenham um pouco da rotina da criança mais velha, né? Por exemplo, a mãe tá sozinha, tá na amamentação, então me mostra o que você vai fazer, me mostra o seu desenho, sempre enaltecer o mais velho, né? Tentando não mostrar pra ele que ela precisa ficar sozinha naquele momento, porque a demanda acaba sendo grande, né? Mas assim, tentando, vamos lá, me mostra o desenho, vai lá fazer o desenho. Então, assim, sempre que der certo, faz uma coisa, mas promovendo a atividade do outro. Eu falo que a gente tem que ver se a mãe vai conseguir dar conta disso também, né? Mas se a gente conseguir, por exemplo, filho, você desenha tão bem, vai lá fazer um desenho pra mamãe enquanto a mãe tá na questão da amamentação, cuidando do outro, né? Entendi. E se os membros da família estiverem ajudando na questão da rotina do mais velho, eu acredito que ajuda bastante. Pra gente finalizar, a gente vai falar um pouquinho dos ciúmes, né? Porque vai rolar. E aí, como que a gente pode estar percebendo? De repente, tem crianças que manifestam ciúmes até com atos violentos, podem judiar do irmãozinho, puxar um cabelo, dar um beliscão, morder, sei lá. E como que a gente tem que avaliar isso? E se de repente a gente percebe que uma coisa está virando rotina, se a gente tem que realmente ver esse comportamento da criança através de uma consulta com um psicólogo? Ô, Giane, esses comportamentos podem acontecer. Eu acredito que é importante a gente ficar de olho e não deixar o bebê sozinho com o irmão mais velho, né? Muitas vezes quando ainda não tem a compreensão, porque assim, não existe a questão de fazer o mal, né? Mas muitas vezes não sabe o que está fazendo, né? Então, a questão das agressões físicas, os pais, como responsáveis, não devem, de maneira nenhuma, deixar com que isso aconteça, né? E aí, se acontecer, deixar bem claro que do mesmo jeito, colocar pro mais velho, né? Do mesmo jeito que eu não vou permitir que ninguém bata em você, eu não vou permitir que você bata no seu irmão. Tá, então muito comportamento é normal, mas quando que eu posso identificar que o comportamento da criança não é o normal e que eu preciso de levá-lo, buscar uma ajuda num profissional? Aos poucos, esses comportamentos tendem a melhorar conforme nós adultos vamos lidando com eles, tá? Mas se a gente percebe que é algo muito forte e ele não está melhorando, é importante a gente procurar um profissional. Precisa da ajuda, né? Ai, que delícia! É muito bom falar de irmão. Irmão é tudo de bom. E assim, parabéns, né? Que acabou, tá com 5 meses, né, gente? Obrigada. Coisa mais gostosa. Gostoso, e é né? bom que a pessoa já é psicóloga, já sabe como lidar com tudo isso. No mais, gente, um resumão,
É a mãe ter muita paciência, muito amor para dar multiplicado, né? E lembrar que sempre tudo passa. Tudo passa. E daqui a pouco eles vão estar mancomunando, pregando peça no pai e na mãe. Meu Deus. Um ajudando o outro. Aí a coisa fica difícil. Obrigada, viu, Marina? Obrigada, Jane. Até uma próxima, tá? Até, tudo de bom. Viu? E a gente continua falando de irmãos depois do intervalo.